E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o perfil de rosto. Então, tem muitos profissionais que falam de fazer um corte, de criar um visual que cria harmonia com o perfil de rosto, mas acaba tendo uma dificuldade muito grande em como identificar qual é realmente o perfil do rosto do seu cliente. Então, vou trazer para vocês de uma forma muito simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar esses três pontos. Primeiro aqui, ó, a base do nariz, onde começa o osso nasal, a raiz do nariz, depois a base do nariz aqui embaixo, aí onde acaba o nariz, e esse ponto abaixo da boca, essa parte mais fundinha aqui, ó, entre a boca e o queixo. Bom, o que a gente tem que fazer? Encontrar esses três pontos e perceber qual é a linha formada entre eles. Se é uma linha reta, seja ela vertical ou inclinada em alguma posição, mas se é uma linha reta formada entre os três pontos, se é uma linha convexa ou se é uma linha côncava. Tá? Então eu encontro os três pontos, olho esse cliente de perfil e vejo qual é a linha formada pelos três pontos que eu encontrei lá no comecinho. Ótimo. Se eu estou falando de um formato, se os dois pontos, de cima e de baixo, estão mais retraídos e o ponto do meio está mais projetado, estou falando de um formato convexo. Se ao contrário, se o ponto do meio é mais recuado e os dois pontos de cima e de baixo são mais projetados, mesmo que seja uma diferença sutil, eu estou falando de um formato côncavo. E se os três estão alinhados, estou falando então de um formato reto. Mas e daí? O que eu faço com essa informação? É lógico que quando a gente busca harmonia estética no meu trabalho, eu tenho que buscar o mais próximo possível de um formato reto, formato vertical, porque esteticamente é o que traz mais equilíbrio ao visual. Mas dentro do visagismo, o que a gente busca principalmente não é só a parte estética, não é só moda, mas sim entender o que cada pessoa precisa expressar com a própria imagem e compor a imagem dela de acordo com isso. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que tem esse perfil convexo, ou seja, essa parte o ponto do meio é mais projetado, eu estou falando então de uma pessoa que acaba trazendo muito mais evidência para essa área da emoção do que para as áreas da razão e intuição. Então eu tenho que entender se as necessidades profissionais, as necessidades pessoais dela estão alinhadas com esse perfil, tá? E caso não esteja, eu preciso compensar. Como que eu compenso isso? Numa pessoa de rosto convexo, eu vou buscar criar um topete que projete essa parte para frente, vou tentar trabalhar com maquiagem ou com barba para trazer uma projeção para essa área do queixo. E da mesma forma trabalhar com óculos ou com uma maquiagem, com alguma forma de trazer menos ênfase para essa área da emoção, tá? E a gente cria então um pouco mais de equilíbrio. Se a pessoa precisa exatamente mostrar muito mais determinação, muito mais ousadia, muito mais se mostrar uma pessoa muito mais atirada, é interessante que a gente trabalhe então com essa linha inclinada, onde a gente projeta muito mais a parte da intuição do que as áreas da razão e emoção. Então, o legal do visagismo é isso, a gente identificar corretamente qual é o perfil do rosto, tá? E não ficar preso só na parte estética, onde esteticamente a gente buscaria todo mundo com um perfil reto, vertical, mas sim entender a necessidade de cada cliente, entender cada caso e compor o visual de cada cliente de forma personalizada. Isso é o grande barato do visagismo. Tá? Por exemplo, se eu trabalho com Chanel de bico, o Chanel de bico ele tende a projetar sempre o queixo para frente, né? Ele faz aquela curva projetando o queixo para frente. Se eu estou falando de uma pessoa que já tem um formato, um perfil de rosto côncavo, quando eu coloco um Chanel de bico, eu vou acentuar ainda mais essas características, né? Então a área aqui do triângulo da vida, que já normalmente já é um pouco mais retraída, um pouco menor, vai ficar ainda menor. Então eu tenho que buscar tudo isso. O que eu preciso, ou o que eu quero transmitir com a imagem do meu cliente ou da minha cliente e como compor isso da melhor forma possível, de forma totalmente personalizada. Legal? Se você curtiu, se você gostou, compartilhe esse conteúdo, acompanhe os próximos vídeos, tem muito conteúdo legal para trazer para vocês. Um grande abraço.